Muito bem. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a junção de dois verbos nas frases. Várias frases que nós temos visto, nós temos colocado dois verbos, um ao lado do outro. Existem algumas junções que requerem uma atenção especial, porque, em alguns casos, nós vamos acrescentar o to entre um verbo e outro. E, em alguns casos, o segundo verbo vai ganhar o finalzinho ing. Não existe um padrão para que a gente possa perceber a diferença de quando fazer uma coisa e quando fazer a outra. Na verdade, o que a gente faz é se acostumar. E a regra se baseia no verbo que vem primeiro. O primeiro verbo que você usar na sua sequência vai determinar se o verbo seguinte virá acompanhado de to ou virá com ing no final. Aqui nós vamos ver alguns exemplos. I enjoy, or I don't mind, or I practice. 3 exemplos aqui de formações verbais que vão exigir que o verbo seguinte venha terminado em ing. Enjoy, eu gosto muito, eu aproveito. Playing the piano. Então, seria um exemplo aqui, eu gosto muito de tocar piano. Então, o verbo enjoy vai determinar que a próxima ação, a ação que eu gosto muito de fazer, venha com o finalzinho ing. O termo I don't mind significa que eu não me importo, não como uma forma ruim, eu não tô nem aí, não é isso. Eu não me importo de tudo bem para mim. Não tem problema nenhum por mim. Então, se você me pedir uma ajuda e eu falar I don't mind, eu falaria, por exemplo, I don't mind helping you. Eu não me importo de ajudar você. Não é algo que vai me atrapalhar. Então, I don't mind playing the piano. Tudo bem, eu posso tocar o piano para você. Eu não me importo, ok? Não tem problema para mim tocar o piano. E essa estrutura também vai exigir que o verbo em seguida venha com ing. O verbo play aqui é apenas um exemplo. Poderia ser qualquer outro verbo no lugar dele, ele viria também acompanhado de ing, ok? Verbo practice é o verbo praticar, treinar. Ele também vai ser utilizado com mais um verbo com ing no final. Outros exemplos. Verbo hope, need e want. Exemplo, to go home soon, ir para casa logo, logo, né, em breve. Aqui nós podemos ver que esses 3 verbos vão exigir que o verbo que vier em seguida venha com to, e o verbo não vai vir com nenhuma alteração, ok? Então, aqui nós estamos dizendo o quê? I hope to go home soon. Eu estou dizendo que eu espero ir para casa logo. Hope é esperar no sentido de esperança. Ter esperança de que algo vai acontecer. I need to go home soon. Eu preciso ir para casa logo. I want to go home soon. Eu quero ir para casa logo. São 3 verbos diferentes, mas todos eles têm uma semelhança. O verbo que vier após terá que vir acompanhado de to. Mas também existe o caso de alguns verbos que nós temos a opção. Existem alguns lugares que vão preferir colocar ing e outros vão preferir colocar o to. Qual que eu vou usar, Priscila? Na verdade, você pode usar os dois estão corretos, ok? O inglês é uma língua falada em países distintos, em muitos lugares do mundo. E é comum nós observarmos algumas diferenças na questão do uso em prática nesses lugares. Então, essa é uma regrinha que em alguns lugares eles praticam de uma forma e em outros de outra. Mas nenhuma está errada, ok? Então, like, love e hate são verbos que nós podemos utilizar em seguida um verbo com ing ou um verbo com to na frente. Tudo bem? Enjoy, don't mind, practice. Tem que colocar ing no verbo em seguida. Hope, need, want.
temos que colocar o to no verbo em seguida. Like, love, hate, você tem a opção de escolha. Então, agora você vai completar essas frases da forma como você entender que é a correta, de acordo com o que a gente conversou agorinha. Lembrem, não é para eu observar que verbo é esse. Eu preciso observar que verbo é esse. O primeiro verbo da frase é que vai determinar de que maneira o verbo seguinte se apresentará. Posso corrigir? Let's go. I really enjoy doing my math homework. Eu realmente gosto de fazer o meu dever de casa de matemática. Depois de enjoy, nós usamos ing no verbo que vier. Number 1. Dad practices speaking Spanish on vacation. O meu pai pratica, ele treina falar espanhol na viagem de férias. Então, o verbo practice exige que o verbo que vier em seguida também venha com ing. Number 2. We decided. E o verbo decide, como que ele vai se posicionar na frase? O verbo decide vai exigir que o verbo em seguida também venha com to. Então, acrescenta ele ali na listinha. Depois de decide, nós vamos utilizar to. We decided to stay home this weekend. Nós decidimos ficar em casa nesse fim de semana. Number 3. Mom loves. Aqui podemos escolher reading ou to read fantasy books. A Mônica ama ler livros de fantasia. You need, depois do verbo need, vamos usar to. You need to go to bed soon. It's late. Você precisa ir para a cama logo. Está tarde. Number 5. Joe likes visiting or to visit. Porque depois do verbo like, nós temos a opção, ok? Você escolhe. Joe likes visiting his cousins. Joe gosta de visitar os seus primos. Mom doesn't mind driving Dad to work every day. Depois do termo don't mind, nós usamos ing no verbo que vier em seguida. A mamãe não se importa de levar o papai de carro, né? Dar uma carona para o papai para o trabalho todos os dias. Terminando, I want to travel to Europe this summer. Eu quero viajar para a Europa nesse verão. Depois de want, precisamos usar um verbo com to.